Falar de ideologia nos remete à questão da estruturação ou composição do sujeito. Então, como nós já falamos em palestras anteriores, o sujeito ele não é só um ser psíquico, um ser individual. Não podemos falar isso na perspectiva bakhtiniana. Na perspectiva bakhtiniana, nós temos a todo momento uma relação de movimento, né? E o movimento tem a ver com o que ele mesmo chama de infraestrutura e superestrutura. Então nós temos aí, nessa composição do sujeito, até na questão da noção de ideologia, um sujeito com uma consciência interior, biológica, inata, e um sujeito que é fortemente influenciado pelas questões socio-ideológicas de um contexto exterior. Certo? Então essas duas questões, esses dois aspectos fundantes da formação do sujeito vão ser também aspectos constituintes, fundantes da noção de ideologia. Então não dá para falar mais, como se falava com Marx, de ideologia como falsa consciência, por exemplo, né? Como se a ideologia dominante ou a ideologia oficial ditasse as normas e as pessoas, os indivíduos, apenas engolissem essas normas e essas normas fossem falsas, de interesse apenas dessa classe dominante. Então eles se enganavam pela questão ideológica travada, construída pela classe dominante. Então essa noção já é uma noção bem ultrapassada da ideologia. Com o Bakhtin, nós temos um aspecto interessantíssimo levado em consideração, que é o psiquismo interior. O que é esse psiquismo interior? É a questão da expressividade, como já falamos anteriormente numa outra palestra. A expressividade é aquela metáfora que eu criei como crivo em que você diz sim ou não a discursos que são exteriorizados pelos outros durante a sua vivência, desde os primórdios, desde a sua origem, né? Com o nascimento e até antes do nascimento no ventre da mãe. Então você está sendo influenciado, está sendo contaminado, você está sendo associado aos outros a todo momento. Né? Então nós temos um movimento de espiral contínuo entre o eu e o outro, entre o eu e o contexto socio-ideológico, entre o psiquismo interior e a noção de ideologia voltada ou instituída no aspecto apenas exterior. Então, com o Bakhtin isso se amplia, porque a expressividade, o posicionamento do sujeito vai influenciar muito na constituição da ideologia. Então não existe a ideia de que, como na modernidade mais cristalizada, mais solidificada, em que as ideias elas são postas, engolidas, aceitas de uma forma muito paralisada, sem amplitude, sem questionamento. Então nessa modernidade, que eu vou usar o termo modernidade sólida para se contrapor à ideia do Bauman de modernidade líquida, que já seria nos nossos tempos pós-modernos. Então, nessa ideologia mais estatizada, mais paralisada e consolidada da modernidade, nós temos noções muito estáticas mesmo, né? Muito concretas,
e indiscutíveis, como Miotello cita no conceito-chave de Bakhtin, no livro, uma relação com o casamento, para dar um exemplo dessa ideologia oficial. Então, na modernidade, nas estruturas sólidas, nós temos que o casamento é a junção de um homem e uma mulher. Nada de casamento homem com homem, mulher com mulher, mulher com cachorro, nada disso. E nós temos também a noção de que casamento é para a procriação da espécie, assim como o sexo é para a procriação da espécie, não é para prazer. Temos também uma outra noção ideológica de que os estudos, de uma maneira geral, estudos, né, primeiros, segundo graus, universidade, doutorado, mestrado, tudo isso faz com que o sujeito seja alguém na vida. Durante meu período como diretora acadêmica do Instituto de Letras, aqui da UFPA, eu fazia, às vezes, do reitor nas colações de grau. E no final da colação me chamava a atenção o fato das mães irem me abraçar, né, e me agradecer muito, porque agora, depois de formados, os filhos delas seriam alguém na vida. Interessante esse discurso. É como se antes ou sem a formatura eles fossem ninguém. Então essa é uma questão ideológica das estruturas sólidas, né? Hoje você pensa de uma maneira mais plural. Hoje você pode se posicionar, quando eu digo hoje, no aspecto conceitual de ideologia bakhtiniana. Você pode se posicionar de uma forma diferenciada. Você pode pensar, por exemplo, que o casamento pode ser entre homens, entre mulheres, né? Que o sexo é sim para prazer, que devagar se vai ao longe, que é uma ideologia, inclusive, muito ditada, muito falada nas fábulas infantis, entre aspas, ela pode ser pensada de outra forma, porque hoje em dia quem está devagar não vai a longe nenhum, né? E assim nós vamos com a possibilidade de questionar a ideologia oficial, de questionar uma ideologia que é posta do mundo exterior. E esse questionamento vem do mundo interior. Então tem tudo a ver, como eu falei no início, com a composição do sujeito, porque o sujeito não é sujeito único nunca, numa perspectiva bakhtiniana. O sujeito não é um indivíduo uno, né? Nem de forma inata, nem associado ao mundo. Ele é sim um sujeito que tem na sua constituição única já o plural. Então ele é sempre intersocial, intersubjetivo, interativo. Esse inter tem a ver com a consciência interior e o mundo exterior. Sendo que essa consciência interior já é uma consciência plural, porque não existe nada isolado no movimento, sempre espiral, passando pelo eu e pelo outro, bakhtiniano. Ok? Então eu vou ler aqui uns trechos do Marxismo e Filosofia da Linguagem, muito interessantes, que reavivam e nos fazem lembrar da própria fala, né, da própria expressão do Bakhtin, quando ele trata dessa questão. Então, só para ratificar o que eu acabei de falar, vamos ouvir um pouco Bakhtin. O signo ideológico
tem via na medida em que ele se realiza no psiquismo, ou seja, o signo ideológico exterior se realiza no interior. E reciprocamente, a realização psíquica, que é a do interior, vive no suporte ideológico exterior. Aí nós observamos bem o movimento. A atividade psíquica é uma passagem do interior para o exterior. Para o signo ideológico, esse exterior, o processo é o inverso. E o movimento continua. O psíquico goza de extraterritoriedade. Essa noção de extraterritoriedade é fantástica em Bakhtin. Essa coisa de você estar sempre com o pé no social. A sua constituição interna já é extraterritorial. Por que extra? Porque está fora de você. É o social infiltrado no organismo do indivíduo. E tudo que é ideológico é extraterritorial. Entenderam bem essa noção de extraterritorial? No domínio socioeconômico, porque é extra. Pois o signo ideológico, situado fora do organismo, deve penetrar no mundo interior do indivíduo para realizar sua natureza semiótica, que faz relação com a noção de signo, que é, por natureza, representação. Então, vai depender do seu posicionamento frente àquele discurso que é lhe dado do exterior, da ideologia oficial. Mais um trecho. O signo interior deve libertar-se de sua absorção pelo contexto psíquico, que é biológico e biográfico. Então diz que o signo interior deve libertar-se, essa coisa da libertação, da sua noção que tem a ver com o aspecto biológico, biográfico, único, isolado, seu, eu para mim mesmo. Ele deve parar de ser experimentado subjetivamente para se tornar um signo ideológico. O signo ideológico deve integrar-se no domínio dos signos interiores subjetivos. Então, o signo ideológico exterior deve integrar-se, justapor-se, nunca aglutinar-se, justapor-se aos signos interiores. São duas coisas diferenciadas, mas elas são grudadas, associadas. Ele também pertence a um outro sistema único, quem? O signo interior. Um signo vivo e evitar o estatuto honorífico de uma incompreensível relíquia de museu. Então aí ele ironiza, né? Dizendo que para o signo ter a sua vida, para ele aflorar, para haver realmente discurso, a palavra funcionar, ela tem que estar entrelaçada no outro e no movimento intersubjetivo. Todo pensamento de caráter cognitivo materializa-se em minha consciência, em meu psiquismo, apoiando-se onde? No sistema ideológico, como é que se chama? Extraterritorial, externo. E é subordinado às suas leis. Mas, ao mesmo tempo, ele é também pertencente a outro sistema único, igualmente possuidor de suas próprias leis específicas, que é o sistema do meu psiquismo.
Então, tanto o meu posicionamento, que já é que já tem as vozes alheias que o constituem, quanto o signo exterior, que é dado pelos outros, literalmente, eles possuem suas leis próprias. Leis no sentido de convicções próprias. Mas a ideologia só se forma na conjunção desses dois aspectos, desses dois fatores. O Bakhtin, o Miotello diz, por exemplo, que o Bakhtin não aceita ser medíocre dialeticamente. E o que é medíocre dialeticamente? É pensar no sujeito como um ser psíquico, como um ser isolado do contexto exterior. Então, nós vamos concluir que a ideologia oficial, essa que nos é colocada na cabeça, devagar se vai ao longe, casamento entre homem e mulher, o sexo é só para a procriação, e assim vai. A ideologia oficial é relativamente estável, relativamente dominante. E a ideologia do cotidiano, vamos inserir agora esse termo e explicar, tudo é relativo em Bakhtin. Então a ideologia do cotidiano é relativamente instável. Então o que é estável, em tese, como para o marxismo, é a ideologia oficial. Então nós vamos engolir essa ideologia e pronto. Vamos reproduzi-la. Mas não é assim que o Bakhtin pensa. Ele pensa que você vai juntar essa ideologia oficial, que não vai ser estável, ela vai ser relativamente estável, com uma ideologia interior que já é plural, porque no indivíduo a constituição é sempre coletiva, sempre com as vozes alheias dos outros me constituindo. E essa questão mais subjetiva, psíquica, ela também é relativamente instável, porque ela também tem um quê de estabilidade. Então as duas são estáveis e instáveis, estáveis e instáveis. E o Miotello, acho interessante dizer o que ele colocou no livro Bakhtin Conceito-Chave, na página 172. O signo verbal não pode ter um único sentido, mas possui aspectos ideológicos que seguem tendências diferentes, pois nunca conseguem eliminar totalmente outras correntes ideológicas de dentro de si. Isso vocês têm que guardar para o exemplo que eu vou dar em seguida. Não é porque você assume como posicionamento psíquico uma outra ideologia, com a sua estaticidade específica, oficial, que você vai abandonar ou deixar de considerar que um dia ela foi incluída. E muito dela está ainda fazendo parte do seu psiquismo interior. Né? Então, vamos ao exemplo que eu quero dar para vocês do cotidiano. Tivemos aí essa invasão do Palácio do Planalto pelos adeptos do Bolsonaro, né? Os bolsonaristas, como a Globo fala, ou os terroristas, ou os invasores. Estão vendo que a palavra ela carrega uma função, peso de valor ideológico forte. Uma coisa é dizer que o Palácio do Planalto foi invadido por pessoas revoltadas com a posse do presidente Lula.
Outra coisa é dizer que o palácio foi invadido por terroristas. Uma coisa também é dizer que foi invadida por bolsonaristas, que já é pesado, já é mais carregado de valor, direcionado. E outra coisa é dizer que foi foi invadido o palácio por baderneiros. Então, o que nós temos para falar desse exemplo? Muita coisa. Para aplicar essa teoria de ideologia bakhtiniana que segue a questão do sujeito que se completa com o aspecto socioeconômico, histórico, cultural. Então, nós tínhamos, antes da eleição do presidente Lula, né, a questão ideológica dominante, oficial, que era a do presidente Bolsonaro. Essa questão do presidente Bolsonaro era ou fazia parte de uma ideologia solidificada, oficial, né, que se instituiu como ideologia de valor, de poder, pela questão institucional mesmo, pela questão de ele ser o presidente e estar com a máquina do poder, do sistema, funcional, econômico brasileiro, né, político brasileiro. Então, essa ideologia do presidente Bolsonaro, ela foi muito questionada pelo que nós vamos chamar de ideologia do cotidiano inferior. Por que inferior? Não é porque ela tem menos valor, é porque nós vamos ter a inferior e a superior. A inferior se trata de posicionamentos fortuitos, posicionamentos das pessoas na inter-relação do dia a dia, né, que vão dizendo, vão se posicionando contra a ideologia oficial. E isso vai se juntando, vai se aglomerando, vai se fortificando e vai se estabelecendo como ideologia do cotidiano em nível superior, quando se sindicaliza essa palavra, quando se institucionaliza essa palavra em conselhos de classe, em grupos religiosos, em filmes, na televisão, em programas de auditório. Tudo isso é uma forma de você estabilizar a ideologia, de você estatizar, de você solidificar, cristalizar a ideologia, mas não ainda oficializar. Então, os conselhos, os agrupamentos esses da ideologia de nível superior, ideologia do cotidiano de nível superior, elas começam a ter mais força, né? E começam a se revoltar, inclusive, né? A questionar, a ir contra, a ir ao embate da ideologia oficial do presidente Bolsonaro. Que ideologia é essa? Coisas como desrespeito à mulher, porque ele aparece gritando, chamando de vagabunda para uma mulher, desrespeito aos doentes de Covid, porque ele também aparece fazendo pouco das pessoas que estão sem ar, né, arfando, e ele diz que é uma gripezinha a Covid. Então nós temos um negacionismo da doença Covid. Isso é uma questão ideológica forte, né? Nós temos também a valorização das armas, que induz indiretamente a valorização da violência, da agressão, do discurso do ódio. E para que isso aconteça,
ele, o presidente Bolsonaro, tem instrumentos, inclusive institucionais, da máquina do governo para fazer com que isso se expanda. A ideologia oficial dele, com essas matrizes, se oficialize na cabeça das pessoas. Para isso ele usou muitas fake news. Para isso há um determinado setor do Palácio do Planalto em que o gabinete específico, né, de alguém que se propõe a instituir o discurso do ódio. Né? Então esse discurso começa a ficar perigoso no Brasil, porque ele começa a parar ou a passar pelo discurso interior das pessoas, de algumas pessoas. E essas pessoas ideológicas que são, subjetivas que são, começam a se posicionar no sentido de validar a concepção, validar as ideias, validar a ideologia oficial do bolsonarismo, vamos dizer assim. E aí, esse grupo oficial, essa instituição de poder, já que é o presidente que estava veiculando, divulgando essa ideologia, começa a ficar mais forte. Mais forte porque grupos organizados começam a divulgar também, a sair pelas ruas com bandeira do Brasil. Interessante esse símbolo pelo Peirce, que é um signo de lei, é um signo que todos aceitam, o mundo todo aceita, porque a bandeira que indica o país é tomado como referência do partido político do presidente Bolsonaro. Então, quem anda pelo carro, quem andava no período das eleições, quando houve há pouco tempo, com uma bandeira do Brasil, não queria dizer que estava votando pela Copa, que seria depois das eleições. Queria dizer, sim, que era bolsonarista. Queria dizer, sim, que a consciência interior desse sujeito estava absolutamente se posicionando frente a essa ideologia oficial bolsonarista de uma forma positiva, de uma forma a atender esse discurso e a defender esse discurso. Então nós começamos a ver posicionamentos de grupos empurrando determinados profissionais, como os enfermeiros, em manifestações públicas, né? A mostrar a arma às pessoas. Isso tudo está dentro do discurso bolsonarista. A desrespeitar a questão da Covid, né? E a aceitar como discurso de justificativa para se engolir de uma forma completa e forte esse discurso, que é o fato de o presidente Lula estar como chefe dessa ideologia esquerdista, como é dita, né? E como chefe ele já teve um passado de prisão, de corrupção. Então a justificativa para se cristalizar essa ideologia oficial, ela se apoia muito na justificativa real, social, concreta destes argumentos em torno do, vamos dizer, patrono, né, da ideologia do cotidiano de nível superior, que é o hoje presidente Lula. Então, houve um embate entre as ideologias, é isso que eu quero mostrar com esse exemplo, o embate de ideologias, como elas funcionam de forma dialética, dialógica, né? E o presidente Lula ganhou as eleições, ou seja, uma coisa diferente aconteceu, porque a ideologia oficial estava muito forte.
né? Ela estava sendo veiculada por meio de mídia, de redes sociais, de fake news, de pessoas, de filmes, de programas, de fala presidencial, enfim. Então ela estava sendo extremamente divulgada, e quando ela é divulgada por esses meios, ela é solidificada. Então, isso estava sendo forte. Como então é que o outro candidato ganha? Como então é que a ideologia do cotidiano de nível superior, que estava no embate com uma ideologia oficial fortíssima em termos de suporte de estabilização, de cristalização, como que ele ganha? Ganhou. Então, para vocês verem como o embate ele se dá, a questão subjetiva, a questão da consciência interior, do posicionamento do sujeito é muito forte, é muito importante. Agora, aconteceu outro fato de uma luta ideológica. A ideologia oficial, não conformada com a posse da ideologia do cotidiano de nível superior, orientada ou chefiada pelo presidente Lula, invade o Palácio do Planalto e quebra tudo. Então, essa questão da ideologia oficial, da valorização das armas, indiretamente da valorização da violência, da agressão a determinados grupos profissionais, como os enfermeiros, que os bolsonaristas empurraram, né, bateram nas moças enfermeiras em movimento de questionamento sobre posições oficiais, né? O próprio presidente chamando de vagabunda a uma repórter. Então, tudo isso se tornou forte politicamente, ideologicamente. Então, essas pessoas imbuídas dessa força ideológica, né, elas fizeram o contrário. Elas se tornaram agora, de alguma forma, a ideologia do cotidiano de nível superior invertida, porque elas vão contra o que é agora a ideologia oficial, que é a esquerda, vamos dizer assim, que é a comandada pelo presidente Lula. Então, o fato, só para nós terminarmos esses aspectos de inter-relação contínua e de espiral e de movimento bem típicos da concepção bakhtiniana, houve no programa Fantástico um exemplo que me chamou muito a atenção, que foi um relógio do rei Dom João VI, dado de presente ao Palácio do Planalto. Esse relógio belíssimo, enorme, de pé, estava em cima de uma mesa, né? E um dos bolsonaristas, que a Globo ideologicamente chama de terroristas, etc., né? Passou por esse relógio e, como todo mundo estava quebrando tudo, ele pega o relógio e bate contra o chão na tentativa de quebrar essa obra histórica, cultural, artística. Então, sem mesmo ter a noção, ou tendo a noção do valor, não interessa, a questão ideológica era mais forte. Nós temos que quebrar tudo, acabar com essa ideologia que antes estava em luta com eles, com a oficial, e que ganhou o embate, que agora é oficial. Então, o que interessa é quebrar essa ideologia. Isso estava muito marcado no próprio fanatismo ideológico e político dessas pessoas. Chegaram ao ponto do fanatismo pela convicção exagerada de que eles estavam certos. Então, chegou um outro bolsonarista, depois desse que quebrou o relógio, olhou a obra de arte, o relógio do Dom João VI,
pegou o relógio e colocou no lugar de novo em cima da mesa. Aí você vê um aspecto interessantíssimo que o Miotello escreve, né? E que eu já li para vocês e vou ler de novo. É bem curtinho. O signo verbal não pode ter um único sentido. Aquela obra de arte, aquele relógio, mas possui acentos ideológicos que seguem tendências diferentes. Eram todos bolsonaristas, os que invadiram. Todos pertencentes a uma ideologia política. Mas um derrubou o relógio, quebrou. E o outro não se conformou em quebrar o relógio. Né? Então aí é que ele diz, nunca conseguem eliminar totalmente outras correntes ideológicas de dentro de si. Então, correntes ideológicas que existem, elas, de alguma forma, são observadas pelo sujeito, pela consciência interior, e são, de alguma maneira, aceitas em algum momento e ficam lá na consciência interior. Depois aparece uma outra corrente ideológica e esse ser se posiciona a favor da outra corrente, mas a anterior tem seus resquícios na consciência interior desse sujeito. Tanto é que esse segundo indivíduo junta a obra de arte, não se conforma de quebrar a obra de arte. Né? Então, gente, dado o exemplo da invasão do Palácio do Planalto pelos bolsonaristas ou pelos adeptos da ideologia do ex-presidente Bolsonaro, eu fecho aqui a minha fala, deixando o recado de que falou em ideologia na perspectiva bakhtiniana é o mesmo que falar em construção do sujeito na perspectiva bakhtiniana. É o mesmo que falar em movimento, é o mesmo que falar em aspecto plural, dual, coletivo, ou seja, a junção entre o que é psíquico, entre o que é interior e o que é exterior, extraterritorial, o que é cultural, econômico, social.